que o pariu! O Trump ganhou, mano! Caralho! Mas esse vídeo é sobre outro assunto. E aí pessoal, beleza? Como você viu ontem, em uma das mais acirradas eleições americanas dos últimos, sei lá, 50 anos eu diria, o Donald Trump, que nunca teve nenhum tipo de papel político, nunca foi eleito a coisa, nem a síndico de prédio, o cara foi eleito como presidente dos Estados Unidos, talvez, nem talvez, acho que a gente pode falar objetivamente, é o cara, a posição mais poderosa do nosso planeta. É o cara que está na posição de fazer certas políticas que vão afetar o rumo da história pelos próximos 4 anos, talvez, dependendo do tipo de coisa que ele acabar fazendo, dependendo das pessoas que ele apontar para a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos, ele pode afetar muito mais do que esses 4 anos. É muita coisa para falar num vídeo, então eu vou focar num negócio que eu achei mais direto a hoje, o dia seguinte a essa histórica eleição que aconteceu nos Estados Unidos. Como você sabe, eu moro no Canadá desde 2013, vão fazer quase 14 anos que eu moro aqui fora. No entanto, paradoxalmente, eu diria que eu entendo mais sobre o Brasil hoje do que eu entendia quando eu morava no Brasil, porque eu era mais novo, eu não trabalhava, eu não tinha aquela conexão com política e economia, então eu tinha a mentalidade de um cara de 19 anos, como é natural a todos nós quando temos 19 anos. Eu achava política um negócio chato, eu não acompanhava notícia, eu não sabia nada sobre o mundo, na verdade, que em boa parte é uma falha do sistema educacional brasileiro, mas vamos uma polêmica de cada vez hoje. Morando aqui no Canadá, eu tenho a perspectiva do que é viver em outro país, então eu não tenho apenas a experiência brasileira para usar como referencial. Eu tenho a experiência brasileira e a experiência de morar num país de primeiro mundo na América do Norte. Eu tenho mais acesso à informação, eu tenho acesso à informação não apenas de um país só, mas por eu falar inglês fluente, eu tenho acesso à informação de vários tipos de fontes jornalísticas diferentes. Enquanto no Brasil eu lia Folha de São Paulo e Diário do Nordeste e era basicamente isso quando lia. Então morar aqui fora, eu acho que todo mundo pode concordar de forma objetiva, dá à maioria das pessoas uma visão melhor tanto do contexto nacional quanto a forma como aquilo está inserida no contexto maior, no contexto geopolítico geral, porque você tem a perspectiva de alguém que mora em outro lugar. Apesar disso, por muitos anos o que eu mais ouvi nessa internet foi: o Snow não pode falar que ele mora no Canadá! O Snow não pode falar que ele mora no Canadá! O Snow não pode falar que ele mora no Canadá! O Snow não pode falar que ele mora no Canadá! Brother, eu passei mais tempo ouvindo esse tipo de argumento do que alguns dos meus inscritos têm de vida. Foram quase 14 anos ouvindo incessantemente, dos dois lados, a proposta, tanto da direita, da esquerda, o pessoal que tá no meio, de várias pessoas, de várias orientações políticas diferentes, que eu não posso me pronunciar sobre uma questão político-social no Brasil, porque eu não moro no Brasil. Objetivamente falando, isso é uma falácia absurda e sem sentido, mas por algum motivo é um argumento bastante sedutor. Muita gente acaba caindo nisso, de que eu não posso falar do Brasil porque eu não moro no Brasil. Curiosamente, muito frequentemente, as mesmas pessoas que falam isso de mim apoiam, por exemplo, Olavo de Carvalho, que é um cara que não mora no Brasil há mais tempo do que eu. E que eu até digo eu posso dizer aqui com franqueza, um cara muito mais partidário e tendencioso do que eu costumo ser nas minhas opiniões aqui no meu canal. Curiosamente, de ontem pra hoje, esse requerimento de que pra falar sobre um país você precisa morar lá, prescreveu, porque hoje vários brasileiros nas redes sociais são cientistas políticos especializados na história, cultura e geopolítica norte-americana. Gente que é especialista na política americana e que entende melhor do que os americanos. Os americanos são um monte de burro, os americanos são tudo burro. Eu que sei, eu que entendo. É curiosíssima essa mudança súbita do requerimento para se opinar sobre a política, sobre as questões sociais de um país. Especialmente quando você considera que a maioria esmagadora dessas pessoas só tem acesso às notícias sobre a cultura norte-americana diluídas, filtradas através dos maiores portais brasileiros que são traduzidos a moda caralha, um só ponto de vista sobre a situação. É incrível, eu vivi. Aí depois eu que sou o otário. Isso é incrível, eu morei no Brasil maior parte da minha vida, eu ainda visito lá, eu leio todo tipo de notícia de várias fontes diferentes, usando uma língua que é a minha língua nativa, então eu entendo
perfeitamente a cultura brasileira, a língua brasileira, os costumes. Eu tô numa posição muito melhor de avaliar o Brasil do que, digamos, o maluco aleatório do seu trabalho, da sua faculdade, está em posição de avaliar os Estados Unidos, um país onde ele nunca pisou antes, onde ele não vota, onde ele nunca pagou imposto, onde ele não é ninguém, onde ele não tem direito de porra nenhuma. Mas ele pode opinar sobre a situação política e social dos Estados Unidos. Cadê? Deixa eu procurar aqui, peraí. Ele pode opinar sobre os Estados Unidos à vontade. Aí tá aqui meu passaporte, tá aqui meu título de eleitor, tá aqui o meu RG, tá aqui a minha certidão de nascimento brasileira. Eu não posso opinar sobre o Brasil. Vão tomar no cu!